Todo mundo bem, todo mundo descansado, todo mundo jantado. Sim, sim. Jantado é meio foda, mano. Mas bora lá. Apresentar. Inteira. Galera, última aula a gente falou sobre o que mesmo, hein? Juro que eu não lembro. MOL. MOL, fórmula molecular, não foi? Isso. Beleza. Exatamente. Certo, galera. Hoje a gente vai começar a falar sobre o quê? Sejam bem-vindos, primeiramente. Espero que todos estejam muito bem. Oi, galera. Balanceamento e estequiometria. Vamos começar a falar de balanceamento e cálculos estequiométricos. Certo? Essa aula eu dediquei basicamente metade a balanceamento, metade a parte simples de cálculo estequiométrico. E a próxima aula a gente vai pegar continuação de cálculo estequiométrico, que é reagente limitante, reagente em excesso, rendimento e pureza. Certo? É uma aula só. Eu acho que a nossa última aula é semana que vem. Pelo menos teórico. Estequio o quê? Estequiometria. O que é isso mesmo? Basicamente, estequiometria é uma forma de calcular a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química. Como assim? Quanto de reagente eu preciso para formar uma reação? Quanto de reagente eu preciso para formar 100 gramas de produto? Ou quantos gramas de produto são formados quando eu tenho 20 gramas de reagente? É isso. Você aprender a matemática das equações químicas. Como é que eu determino massas, volumes, mols? Certo? Continua. Antes de continuar, vamos abordar aqui alguns conceitos. Isso aqui é uma reação química. Beleza? Vocês estão enjoados de ver um negócio desse. Certo? Você tem 3H2 mais N2 soma 2NH3. Agora, você tem os reagentes, à esquerda da seta. Reparam? À esquerda da seta. E você tem os produtos, à direita da seta. Certo? Isso é padrão, né? Sempre vai ser assim. Exatamente. Sempre à esquerda tu vai ter os reagentes e à direita tu vai ter os produtos. Quer dizer, professor, que se eu escrever 2NH3 formando 3H2 mais N2, esse aqui não é mais produto, não? O que é que vocês acham? Hein? Eu acho que continua sendo produto. Continua não, cara. Ele vira reagente. Se ele está à esquerda da seta, ele é reagente. Se ele está à direita da seta, ele é produto. É tanto que a leitura muda, ó. E que eu estou te dizendo que 3H2 mais N2 está formando 2NH3. E que eu estou dizendo que 2NH3 se decompõe dando 3H2 mais N2. Percebeu a diferença? Aqui eu estou falando da formação de NH3. E aqui eu estou representando a decomposição do NH3. Os mesmos elementos, em posições diferentes na equação, podem dizer completamente o contrário. Então gravem isso no coração de vocês. Reagentes à esquerda, produtos à direita. Beleza? Espera aí, galera. Reparem nesses números aqui, ó. Que estão em vermelho. 3H2 mais o N2 formam 2NH3. Esse 3, 1 e 2. O que é que tem eles? Eles são chamados de coeficientes estequiométricos, certo? Eles indicam a quantidade de moléculas daquele composto que está participando da reação. Como assim, professor?
Ele está dizendo, ó, que 3 moléculas de H2 estão reagindo com uma molécula de N2, formando 2 moléculas de NH3. É isso que esse coeficiente aqui está te dizendo. Ficou claro para todo mundo? Esse cara está Ficou. indicando quantas moléculas daquele elemento estão reagindo. Está reagindo. A questão é que é impossível pesar uma molécula ou átomo ou íon. Você não consegue pesar. Você não pode... Deixa eu pegar ali uma molécula. Deixa eu ver quanto é que ela pesa aqui na minha balança atômica. Não existe, meu amigo. Molécula é muito pequena. Muito pequeno. A massa é irrisível. Impossível. Você não consegue nem ver avalia e pesar, meu irmão. Certo? Ou seja, não é possível avaliar essa reação no ambiente real. E como faz então? Aí é que está a genialidade. Um cientista chamado Amadeu Avogadro, analisando diversas reações, chegou em uma constante chamada número de Avogadro. Mas o que é esse número? Como eu disse, é uma constante que, quando multiplicada pelo número de moléculas, átomos, etc., traz esses valores para o mundo empírico, ou seja, eu posso medi-los. E quanto é que é esse valor? O número de Avogadro, galera, é 6,02 vezes 10 a 23. Esse é o número do famoso mol. Certo? Mol, galera, é esse valor aqui, ó. Isso é o mol. Isso aqui é a mesma coisa, acho que eu falei aula passada, é a mesma coisa que 12. É a mesma coisa que meia dúzia. É a mesma coisa que uma centena. É 1 mol. O que é 12? Uma dúzia é 12. O que é uma centena é 100. O que é um mol? É 6,02 vezes 10 a 23. Qual é a função do mol? Nada mais do que trazer uma molécula para o mundo real. Como assim? Bruno, Oi. uma pergunta besta aqui. 2 mols seria, então, 12,02? Ou eu estou muito enganado? 12,04. Ah, pois é, isso mesmo. Valeu. Exatamente. 2 mols seriam 12,04. Moléculas. Certo? O que eu quero dizer, galera? Eu não consigo pesar uma molécula? Não. Mas eu consigo pesar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Deu para me entender? É como se eu pegasse essa quantidade de moléculas, isso é um número, uma quantidade, certo? E pesasse ela. Tipo assim, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho um pão. Um pão, ele vai pesar o quê? 20 gramas. Em média. Quanto é que pesaria 12 pães? E aí? 240. É exato. 240 gramas. Beleza? Vamos dizer que o H2, a sua massa atômica do H2, a massa atômica, a massa do átomo, que é determinada lá, comparando com carbono e tal, que eu não falei para vocês, mas é assim que ela é determinada. Ela tem uma massa de 2U. Ele tem 2 unidades de massa atômica. Uma molécula de H2. Eu consigo pesar esse U numa balança, essa unidade de massa atômica? Não. Mas e 1 mol de H2? 1 mol de H2. Desculpa, 12 pães não. Uma dúzia de pães. Pronto, uma dúzia de pães. Que é a mesma coisa que 12, né? E 1 mol de H2? Que é a mesma coisa que 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de H2. Quanto é que daria em massa? 2 gramas. Entenderam, pessoal? Qual é a função do mol? É trazer algo que eu não consigo mensurar para algo que eu consigo mensurar. Beleza?
Hein? Yes, Beleza. no. Tô perdido ainda. What the fuck is a mole? Hein? Falar inglês? Tá tudo certo. Beleza. Então, esse número tem essa função, trazer o que não é mensurável para o que é mensurável. Então, como é que fica? Isso muda até como é que eu leio, ó. 3 moléculas reagem com uma molécula formando 2 moléculas. Mas se eu multiplico esse valor por 3 vezes 6,02 vezes 10 a menos de 3, eu vou escrever o quê? 3 mols de H2. Esse valorzinho aqui eu chamo de mol. E uma molécula? 1 mol. E 2 moléculas? 2 mol. Não precisa nem multiplicar, Evelton. Só se eu quiser saber quantas moléculas são. Ah, quantas moléculas existem em 2 mol de NH3? Aí tu vai dizer que são 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. Entendeu aí? Só se tu quiser voltar. Isso só Ok. cobra em prova. Para aplicabilidade prática não existe nenhuma. Quantas moléculas tem? Besteira. Mas é isso aí. Certo? 0,3 mol, 1 mol, 2 mol. Aí, tanto que muda como eu leio. Normalmente eu leio assim. 3 mols de H2 reagem com 1 mol de N2, formando 2 mols de NH3. Deu para entender a diferença? Em vez de eu ler molécula, eu leio mol, porque o mol eu consigo medir. Então, é como se o mol valesse sempre 6,02 vezes a 23. É tipo como uma dúzia vale 12, é isso? Exatamente. Entendi agora. Agora temos que entender que os coeficientes estequiométricos têm outra função, além de indicar a quantidade de mols do composto que reagem e que são produzidos. Eles também balanceiam, ou balneiam a reação. Certo? Que é a reação que eu coloquei antes. Balancear. Isso. Garantir que o mesmo número de elementos que estão nos reagentes também estejam nos produtos. Preste atenção, ó. Eu tenho quantos hidrogênios tem uma molécula de H2? Eu tenho 2 hidrogênios, ó. Esse carazinho aqui de baixo, galera, é o que eu chamo de índice, tá bom? Ele não muda. O que é que muda? O coeficiente estequiométrico. O índice não muda. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho em uma molécula de H2, eu tenho 2 átomos de H2. Quantos hidrogênios eu estou dizendo que tem aqui? Não são 3 moléculas? 3 moléculas? Cada molécula tem 2 átomos. Eu estou falando de quantos átomos? 6. Estão me acompanhando? Tô. O índice é 2, ou seja, para cada molécula de nitrogênio, eu tenho 2 nitrogênios. Qual é o coeficiente estequiométrico? É 1. Então é 1 vezes 2. Quantas moléculas de nitrogênio? 2. Isso aqui nos reagentes. E nos produtos? 2 vezes N. Tem algum número aqui embaixo? Algum valor de índice? Não. Então é 1. É 2 vezes 1. 2 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 2 nitrogênios. E hidrogênios? 2 vezes H3, ó. Certo? Ó. Que dá 2 vezes 3, que vai dar 6. Você percebe que a quantidade de hidrogênio, de nitrogênio são iguais, que a quantidade de hidrogênios são iguais nos reagentes e nos produtos? Hein? Vocês conseguem perceber isso? Tô vendo. Isso é uma reação balanceada. Entendi. Por isso que sempre vem com esses números aí na frente. Nem sempre. Principalmente em provas. Na vida real, quando você acaba de descobrir uma reação nova, você não sabe como é que ela está balanceada, você tem que balanceá-la. Mas, em provas, para você aprender como é que faz, normalmente ela vem assim. Sem os coeficientes estequiométricos. E como é que tu faz agora? Tu tem o quê? Que balancear. Ixi, e como é que eu ia saber os valores? Aí é que entra o balanceamento de reações, que tem como função igualar a quantidade de elementos nos produtos e nos reagentes. Entendam isso. Balanceamento de equação nada mais é do que eu igualar a quantidade de elementos que eu tenho nos reagentes com os produtos. Vocês entenderam o que é o balanceamento? Repara, se eu não tiver os números, quantos átomos de H2 eu tenho do lado esquerdo? 2. E quantos átomos eu tenho do lado direito? 3.
Tá igual? Hein? Tá não? Então não está balanceado. Sempre eu tenho que ter a mesma quantidade nos reagentes e nos produtos. Mas como é que eu faço esse balanceamento? Existem várias maneiras. As principais, pelo menos para as reações comuns, normais, existem outros balanceamentos. São o método da tentativa e o balanceamento algébrico. Também existe o método da oxirredução. Mas como vocês não sabem nem o que é NOx, eu não vou abordar. Até porque o da tentativa resolve quase tudo. E o algébrico é só se você quiser mesmo, ou você pegar uma reação muito escrota, ou normalmente você não vai usar. É tipo assim, Eu só gosto de não fazer por isso, viu? pelo Desde o algébrico, ensino médio. é porque você não já conhece a regra do macho. Ah, agora eu tô Vamos ver. lembrando assim aos poucos, sabe? Explica aí então. Vamos começar com uma Eu das sei que são tentativas. os elementos, né? O facilitador aqui é que existe um mnemônico para você resolver por método da tentativa. Eu peguei uma sobrinha minha que nunca tinha conseguido resolver um balanceamento de equação. Pronto. Quando eu passei isso aqui para ela, ela, oh meu Deus. Você precisa ser macho, meu irmão, para balancear. Macho? Como assim? Macho são as letras iniciais de metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Ó, macho. Galera, sim, o que isso tem a ver com balanceamento? Tem a ver que é uma sequência de balanceamento que facilita o processo. Isso quer dizer o quê? Que eu vou primeiro balancear os metais. Professor, eu não sei quais são os metais. Aí, meu amigo, volta lá para a tabela periódica e tu vê quais são os metais na tabela periódica. Primeiro tu vai balancear os metais. Depois tu vai para os não metais. Certo? Depois tu vai balancear o carbono, depois o hidrogênio e depois o oxigênio. Peraí, professor. Carbono, hidrogênio e oxigênio são não metais. São. Mas eu quero usar metais que não sejam carbono, hidrogênio e oxigênio. Dá para entender, pessoal? Esses três aqui são ametais. Mas eles não estão na sequência, caramba. Então é qualquer ametal que não seja nenhum desses três. Beleza? Deu para entender? Como é a leitura? Eu Sim. começo pelo metal, depois eu vou para metal, depois eu vou para carbono, depois eu vou para hidrogênio, depois eu vou para oxigênio. Vamos fazer alguns exemplos. Melhor maneira de entender isso aqui. Eu tenho que balancear essa reação. H2 mais N2 e NH3. Tem metal nela? Sim ou não? Tem não. H2 é a metal, Não. N2 é a metal. Não tem metal. Então eu passo para o próximo. A metal. Tem a metal que não é carbono, hidrogênio e oxigênio? Tem. Quem? O nitrogênio. O nitrogênio não é carbono, nem hidrogênio nem oxigênio, e é um não metal. Então eu vou balancear ele agora. Eu tenho quantos aqui? Eu tenho 2. Eu tenho quantos aqui? Eu tenho 1. Como é que eu faço para igualar? Lembra que eu posso mexer nos coeficientes estequiométricos, os valores que estão na frente. Você concorda comigo que se eu botar um 2 aqui, ó, vai ficar 2 vezes 1, que vai dar 2, aí fica 2 e 2 para o nitrogênio? Hein? Como é, eu não vi direito, não. Bora lá. Galera, fora Arivelton, participem também, tá bom? Pra vocês saberem se vocês estão entendendo. Ó, N2, tá vendo aqui, ó? 2 nitrogênios do lado esquerdo dos reagentes. Vou botar um R e um P aqui. E do lado dos produtos, eu tenho um só. Como é que eu faço para igualar? Eu vou usar o coeficiente estequiométrico. Eu vou botar um 2 aqui, ó. Ele vai multiplicar todo mundo, tá bom? Ou seja, agora eu tenho 2 vezes 1. E você fala, tem índice aqui, algum aqui? Tem não, né? Então eu tivesse 1. Quanto é que é 2 vezes 1? É 2. Então eu tenho 2 nitrogênios. E aqui eu tenho quantos nitrogênios? 2. Tá balanceado para nitrogênio? Tá. Balancei esse aqui. Beleza. Tem carbono? Tem não. Tem hidrogênio? Tem. Tá aqui, hidrogênio. Então bora para o hidrogênio. Eu tenho quantos do lado dos reagentes? E aí, galera?
Tenho 2. Eu tenho quantos agora lá dos produtos? 6. Como assim, professor? 6? Quanto é que é 2 vezes 3? Eu já botei um coeficiente aqui. Ele serve para o hidrogênio também. Ele multiplica todo mundo. Certo? Então, eu tenho 6 hidrogênios do lado dos produtos. Qual é o número que eu vou multiplicar por 2 que vai dar 6, galera? Bora participar. 3. 3. Exatamente. Pronto. Balanceou. A reação balanceada fica assim. 3H2 mais 1N2 formando 2NH3. Vamos fazer outro. E aí, galera? Bora lá. Aí, Erivelto, só tu tá participando mesmo, conversa comigo aí, porque senão ela fica chata. Bora. Tem metal? Não. Não. Então, tira. Tem não metal? Fora carbono, hidrogênio e oxigênio? Não. Só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vamos para quem agora? Para o carbono. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. 2. Quantos carbonos eu tenho aqui? Só um, né? 1. O que é que eu faço? Qual o número que eu multiplico por 1 que dá 2? 2. Não é não? 2 vezes 1 é 2. 2 e 2. Balanceou quem? O carbono está balanceado? Tá. Tá. Então, ó, ok para o carbono. Vamos para o hidrogênio agora. Eu tenho quantos hidrogênios do lado esquerdo? 6. Eu tenho quantos hidrogênios do lado direito? 2. Qual o número que eu multiplico por 2 que dá 6? É 3. 3. 3 vezes 2, 6. Do outro lado eu tenho 6. Está balanceado o hidrogênio? Tá. Ok. Agora vamos para o oxigênio. Eu tenho quantos oxigênios no total? Eu tenho 1 aqui e 2 aqui. Certo? Isso aqui dá quanto? 3 oxigênios totais, tá bom? Essa é todas as moléculas que tem oxigênio. Um desse elemento, ou 30, né? Excelente. 1 oxigênio aqui, 2 oxigênio aqui. Isso dá um total de 3 oxigênios. Do lado de cá eu tenho quantos? Bora lá. 2 vezes 2 é quanto? 4 Tem 5. oxigênios. 3 vezes 1 é quanto? Ao 3. 3 vezes 1 é quanto? 3 oxigênios. Beleza? 4 mais 3 vai dar 7 oxigênios. Beleza. O que eu tenho que fazer para esse lado aqui agora dar 7 também? Pessoal, eu vou mexer na mais simples, que é o O2 sozinho. Quanto é que eu tenho que multiplicar esse cara para que o valor aqui seja 7? Esse cara é 1, não vou mexer nele. Para dar 1, para dar 7, tem que somar com quanto? Com 6, não é não? 1 mais 6 não é 7? Como é que eu transformo 2 em 6? Multiplico por 3. Isso. 3O2 é 6. Aí vai ficar 1 ox mais 6 ox, somando vai dar 7 oxigênios. 7 de cada lado. A reação está balanceada. Essa aí é até facinho. Vamos pôr difícil, então. Vixe. E aí, é difícil essa aqui? E nessa hora Tem eu já tava metal? fazendo X, Y. Tem metal? Tem. Ferro e sódio. Tem 2. Escolhe um. Começar com ferro. Eu tenho um ferro aqui. Eu tenho 2 ferros aqui, certo? O que eu faço, Erivelto? Tá com 2. Não é não? 2 ferros, 2 ferros. Certo? Pronto. Hein? Isso. Agora sobra. Eu tenho 2 sódios aqui, não tenho? Tenho quantos sódios aqui? 1. O que eu faço? Boto 2 lá no sódio. Pronto. Balancei ferro, balancei sódio. Sim. 2 sódios, 2 ferros. Então agora eu vou procurar os não metais. Tem não metal? Tem.
O cloro, ó. Cloro é não metal. E é diferente de oxigênio, hidrogênio e oxigênio. E carbono. Eu tenho, ó, 2 vezes 3 cloros. Isso dá quanto? 6 cloros. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 1 cloro. Isso dá 2 cloros. O que é que eu faço? Eu vou mexer nesse cara. Eu tenho que fazer isso aqui virar 6 cloros. Númerozão 6 aqui na frente, ó. Certo? Para que eu tenha 6 cloros. Eu desbalanceei o sódio, não desbalanceei? Agora eu tenho 6 sódios, eu tenho 2 sódios. Aí para cima. Para balancear aqui um metal, já que ele está desbalanceado. Como é que eu faço para balancear o metal? Eu não tenho 2 aqui. Quanto é que é 3 vezes 2? 6. Exatamente. Beleza? Aqui tem agora 6 sódios, 2 ferros e 2 ferros, 6 cloros. Agora, vamos lá. Tem carbono? Tem. Eu tenho quantos carbonos? 3, ó. 3 vezes 1 carbono. Eu tenho quantos carbonos aqui? Esse 3, número né? que está fora do parêntese, pessoal, ele multiplica 3. Multiplica aqui e ele multiplica aqui, ó. Então eu tenho 3 carbonos. Já está balanceado, eu não preciso mexer nele. Eu passo para o hidrogênio. Tem hidrogênio? Tem não. Passo para o oxigênio, que é o último. Vamos lá. 3 sódios, aqui, ó, 3 coeficiente estequiométrico por 3, vezes 3 oxigênios. Isso vai dar 9 oxigênios. E aqui eu tenho o quê? 3 vezes 3, que vai dar quanto? 9 oxigênios. Também está balanceado. Então pronto. O balanceamento é esse aqui. E aí, galera? Deu para entender como é que faz? Deu. Isso aqui vai dar umas 6 equações diferentes. Vai dar umas 6 equações diferentes. Porque tu tem ferro, tu tem cloro, tu tem sódio, tu tem carbono, dá 5 equações diferentes. Para tu montar No o sistema. algebra? O algebra. Ah, mas eu preferia antes fazer isso, mas acho que Não, eu vou mostrar o assim é algebra melhor. também. Cara, ele resolve muito fácil o algebra. Agora ele tem que ter, você tem que saber matemática. Isso aqui você não precisa. Esse do macho eu gostava muito de usar no ensino médio com estequiometria. Eu acho que é porque eu aprendi assim a usar só em estequiometria, né? Aqueles cálculos lá que juntavam um monte de coisa. Cara, eu nunca usei marcha em estequiometria, tu acredita? Mas eu só Estequiometria aprendi assim, eu tenho outra forma. Bora lá. porque Rapaz, era um dos fáceis. tem que treinar, né? Tem que treinar, galera. Balanceamento de equação é treino. Você não vai chegar para você, meu amigo, corra ali 10 quilômetros. Você não vai correr agora. Você morre no meio do caminho. Chama o SAMU. Então, tem que treinar. Você começa devagarzinho, vai pegando umas fáceis, vai fazendo, aplica essa sequência. Irmão, depois de 5, 6, tu tá se garantindo já. Mas tem que treinar. Sim, meu filho. Só treinando algumas vezes para você pegar isso aqui direitinho. Então, a galera que eu não sei se está aí me escutando, se está de corpo presente ou está de corpo de nome, resolva um exercício de balanceamento. Você bota no Google exercício de balanceamento de equação, meu amigo, você tem 450 mil. Aconselho que usem essa técnica. Quer usar outra, fica à vontade. Certo? Eu aconselho essa porque é que eu estou ensinando, é que eu gosto de usar. Existem outras? Existem. Certo? Esse algébrico ele é mais fácil, né? Na verdade, ele é mais complicado. Mas ele salva quando o método da tentativa não dá certo. Ah, me salvou muito, viu? Salva demais. Também já me salvou bastante. Mas ele é complicado. Porque tem matemática no meio. Como assim? Às vezes a reação é muito complexa para ser feita pelo método das tentativas. Quando isso ocorre, utiliza o método algébrico. Tipo, o cara trava na tentativa, o cara não sai do canto, o cara vai para o algébrico e ele resolve. Porque o algébrico ele é lógico. Eu corri, era tiro e queda. Ele é lógico. Você segue o passo a passo e ele resolve. O macho não, às vezes eu vou pegar algumas que não dá certo, que dá um número quebrado.
Para a fase tem que um meio, tem que multiplicar todo mundo por 2. Tem uns bizu para resolver também. Mas o algébrico normalmente sai em cima. Como faz esse método? Vou mostrar com esse exemplo. C3H8 mais O2 formando CO2 mais H2O. Dá para fazer pelo macho? Dá. Mas vamos fazer pelo algébrico. Qual é o primeiro passo, galera? Eu vou colocar letras no lugar dos coeficientes. A, C3H8 mais BO2, formando CCO2 mais DH2O. Em vez de colocar os coeficientes aqui, eu vou colocar letras incógnitas, A, B, C e D. Depois eu vou separar os elementos químicos, certo? Carbono, hidrogênio e oxigênio. E formar equações da seguinte forma. Separa os elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Agora eu vou começar a montar equações, como se isso aqui fosse um igual. Presta atenção para o carbono. Ó. Eu não tenho 3 carbonos aqui, então é 3 vezes A. Certo? E nos produtos, eu tenho um carbono. Então fica 1 vezes C. Aí eu monto assim, para o carbono. 3 vezes A é igual a 1 vezes C. Certo? Para o hidrogênio, eu tenho 8 vezes A. E nos produtos, eu tenho 2 vezes D. Aí eu monto. 8 vezes A é igual a 2 vezes D. E para o oxigênio, eu tenho 2 vezes B nos reagentes. E nos produtos eu tenho 2 vezes C e tenho 1 vezes D. Aí eu vou contar esse mais aqui, Vai ficar 2 vezes B igual a 2 vezes C mais D. Mais D. Pronto, você tem 3 equações. O que é que eu faço agora? Eu vou achar os valores de A, B, C e D. Eu vou usar essas equações para achar esses valores. Bruno, Oi. eu não estou entendendo. Pode repetir de novo, por favor? Com certeza. Eu sei que esse cara é complicadinho para você pegar. Entendeu a primeira parte? Participe comigo, para a gente ir aqui no tete a tete. Vamos lá, você entendeu a primeira parte? Colocar letras no lugar dos coeficientes? Sim. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou separar os elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Não são os elementos que tem aqui, carbono, hidrogênio e oxigênio, que estão participando da reação? Aham. Agora eu vou montar equações utilizando eles. Tipo, eu tenho quantos carbonos aqui? 3. Esse índice, 3, né? Esse índicezinho aqui diz que tem 3 carbonos nessa molécula. Qual é o coeficiente estequiométrico dela? É A. Lembra que o coeficiente multiplica toda a molécula? Então é como se eu tivesse A vezes 3, ou 3 vezes A, tanto faz. Eu prefiro pegar esse raciocínio porque você faz assim, 3 vezes A. Deu para entender? Deu sim. Essa setinha funciona como se fosse uma igualdade. Aí tu tem aqui para o carbono 3 vezes A, e tu tem isso nos reagentes, tá bom? E do outro lado do igual, que é os produtos, tu tem também carbono. Tu tem quantos carbonos aqui? 1. 1 vezes C. Aí tu ficou com 3 vezes A é igual a 1 vezes C. Entendeu? Ah, entendi. Obrigado. Agora vamos para o hidrogênio. 8 vezes... quantos hidrogênios tem aqui? Me diga aí. 8. Vezes A. Quantos hidrogênios tem nos produtos? 2. Vezes quem? A. 2 vezes quem? AD. Isso. 8A igual a 2D. E para o oxigênio? 2 vezes... B. E aqui? Tenho dois oxigênios nessa, que é por C, mais um oxigênio nessa, que é vezes D. Aí vai ficar o quê? 2 vezes C mais 1 vezes D. Deu para entender? Deu sim. Obrigado. Com essas equações, galera, eu vou achar os valores de A, B, C e D. O que eu faço primeiro?
Eu vou atribuir um valor aleatório para uma das letras e determinar o resto pelas equações. Uma das letras, tu vai atribuir um valor aleatório. Pode ser qualquer valor. O melhor para ser usado é 1. Uma delas tu vai chamar de 1. Eu vou dizer que o A é igual a 1. Eu que escolho, tá bom? Se eu quiser dizer que o A é 3, eu posso. Mas eu quero dizer que o A é 1. Tá bom? O A é 1. Porque assim aumenta as chances de sucesso, né? Não? É porque dá menos trabalho. Porque tu pode dizer que o A é 3. Tu achar Certo. melhor. Tipo. É que aí não vai Não, fazer diferença. no caso de, por exemplo, não atribuir o valor de B, mas sim o valor de A. Não, tanto faz. Entendeu? Tu escolhe, depende da situação. Te dou um exemplo. Uhum. Ó, se tu tivesse assim, ó. A igual a 3C. Se tu diz que o A é 1, quanto é que vai ser o valor de C? 1 sobre 3. Mas se tu diz que o C é 1, quanto é que vai ser o valor de A? 3. Você percebeu que agora, em vez de você ter 1 e 1 sobre 3, você tem 1 e 3? É mais fácil usar 1 e 3. Pois é. Outro exemplo que você pode pegar daqui. A igual a... como é que estava? Deus. 3C. Se eu chamar o A de 3, em vez de dizer que A é 1, eu vou dizer que A é 3. Quanto é que vai ser o C? Vai ser 1. 3 sobre 3. Entendeu? Então você escolhe. É o que fica mais fácil para você. Para a galera, usa como regra, diga que o A é igual a 1. Aí depois você se resolve com matemática. Então, vamos dizer que o A é igual a 1. E depois você se resolve com matemática. Então você sempre vai considerar o A igual a 1. Bota lá, o A é igual a 1. Aí você começa a resolver as equações, galera. Vamos lá. Se o A é 1, se o A é igual a 1, e eu pegar essa primeira equação aqui, ó, 3A igual a 1C. Se o A é 1, eu substituo o valor de A por 1. 3 vezes 1 igual a 1 vezes C. Galera, 3 vezes 1 é 3. 1 vezes C é C. Então C vai ser igual a 3. Vocês me acompanharam? Pô? Sim. Então você troca ali o C por 3. Bota lá o C igual a 3. E continua. Se o A também é 1, eu posso usar para a segunda equação também. Às vezes já tenho que usar outra letra, mas eu posso usar o A para a segunda também. Se o A é 1, na equação 8 vezes A igual a 2D, eu substituo. 1 vezes 1, 8 vezes 1, igual a 2 vezes D. Tu vai ter 2D igual a 8. O que é que tu faz? Matemática. Tu vai pegar esse valor, vai ter que deixar o D sozinho. Para isso, tu vai ter que passar o 2 para o outro lado. Quando esse 2 muda de lado, se ele está multiplicando de um lado, ele passa para o outro lado fazendo a operação oposta. Ele vai dividir. Certo? Então, tu vai ter D igual a 8 sobre 2. Quanto é que é 8 dividido por 2? 4. Achou o valor de D. Me acompanharam? Sim, sim. 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 Substitui lá o D por 4. Agora, tu tem aqui o seguinte, ó. Essa última equação. Para achar o B. Tu não tem o valor de C e o valor de D? Se C é 3 e D é 4, tu pega aquela equaçãozinha lá, ó, 2B igual a C mais D. Substitui, filho. 2B é igual a 2 vezes 3 mais 4. Quanto é que é 2 vezes 3? É 6. 6 mais 4 é 10. Aí tu tem que 2B é igual a 10. Pega, para deixar o B sozinho, passa o 2 para lá. Operação aposta. 10 dividido por 2. B é quanto? É 5. Substitui. Tu não tem agora o valor de A, o valor de B, o valor de C, o valor de D? E aí, o que é que você faz, Erivelton? Troca aqui, ó. Pronto, tá balanceada a reação. Vamos conferir? Muito lindo isso. Ó, 1 vezes 3 carbonos desse lado. 3 vezes 1, 3 carbonos desse lado. 8 hidrogênios desse lado. 4 vezes 2, 8 hidrogênios desse lado.
5 vezes 2, 10 oxigênios desse lado. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 4 mais 6, 10 oxigênios desse lado. Está balanceado o oxigênio. Entenderam aí? Vamos ver se dificulta. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver essa reação, esse balanceamento pelo outro método. Do macho. Não tem metal. Não tem metal. Não tem ametal. Tem carbono. Tem 3 carbonos aqui e 1 carbono aqui. Eu boto 3 aqui. Balancei o carbono. Agora eu vou para o hidrogênio. Eu tenho 8 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Eu estou com 4. Aqui. Certo? Balancei os hidrogênios. Agora eu vou para os oxigênios. Eu tenho 2 oxigênios aqui. E eu tenho 6 com 4, 10 total. Eu boto 5 aqui. Pronto. Nesse caso, não precisaria do método algébrico. É muito mais fácil por esse método. Concorda comigo, pessoal? É, né? O que não quer dizer que o outro não importe tanto, né? Não, o outro é muito importante quando tu trava. Pois é. Porque se tu pegar e acontecer de dar um engodo aqui, meu Deus, não sei mais o que fazer. Eu não estou conseguindo fazer essa tentativa. Não está dando certo. O método algébrico acerta para você. Por que, galera, isso aqui? O método algébrico, o método das tentativas, ele é subjetivo. É você que vai escolher os valores que você vai arriscar, que você vai tentar. Então você pode começar a viajar na maionese e botar valores que não tem nada a ver. Eu Aí fazia você muito não isso. faz. Enquanto que o método... É porque o cara bota assim, método da tentativa. Aí o cara, para tentar, eu vou tentar. 10. Porra. É verdade. É qualquer número. E tem professor que vai falar assim, não, você tenta qualquer número até dar certo. Ah, meu irmão, é jogar na loto. Uhum. Enquanto que o método algébrico, ele é linear. Você faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, e vai dar certo. No final das contas. Agora, tipo, tem método algébrico que fode. Quer ver? Eu não vou fazer não, porque eu nem consegui, eu não quero perder tempo. Troca isso aqui por CO. E faz pelo algébrico. Tá aí, dever de casa para vocês. Troca por CO e faz pelo algébrico. Aí eu quero ver. Porque eu tentei, porque eu queria trazer um difícil, e eu não consegui fazer. Tinha aquelas situações, eu lembro quando eu fazia para estudar pro Enem, tinha aquelas situações que tinha que o valor de 1 pro A não dava certo, aí eu tinha que colocar o valor de 2 pro A, o valor de 3, é isso? Cara, dá trabalho. Eu desisti de fazer porque eu tinha que terminar a aula, eu desisti de fazer isso aqui. Eu sei que dá. Mas era equação em cima de equação, em cima de equação, em cima de equação, pelejando, mudando o valor, até dar certo. Certo? Eu sei que dá certo, mas dá trabalho. Deixa eu ver, eu acho que dá para... Deixa eu ver se... Eu acho que até pelo da tentativa isso aqui é trabalhoso, quer ver? Eu tenho 4 carbonos, eu boto 4 aqui. Aí eu tenho 8 hidrogênios, eu tenho... Boto 3, 4 aqui também. Bem longe da prova. Não boto não, na prova é tranquilo. Pode ficar. Em relação a isso, podem ficar tranquilos, na prova é fácil, eu não vou encher o saco de vocês, senão. Mas vão ter que fazer, viu? Beleza? Aí agora eu vou pôr oxigênios. Eu tenho um oxigênio desse lado, isso aqui é foda. Eu tenho um oxigênio desse lado, e eu tenho 8. Aqui começa a putaria. Eu tenho 8 aqui e 4 aqui, que dá um total de 12. Ou seja, eu tenho que botar isso aqui 12. O problema é que, ó, eu balancei o carbono. Agora eu tenho 12 carbonos desse lado. 12 mais 3, 15. Aí eu tenho que mudar isso aqui para 15. Aí eu mexi no oxigênio de novo, que foi para 30, mais 4, 34. Aí eu tenho que voltar para cá. Vocês estão percebendo que isso aqui é um loop infinito? De vai e volta, vai e volta, vai e volta. É um caso que... Não, é um caso que o da tentativa não vai resolver o problema. Tu tem que tentar pelo método algébrico, que dá umas equações complexas, mas tu resolve. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Galera, é treino.
treina mais um pouquinho, e quando você cansar, você treina mais um pouquinho. Vou botar uma equação muito difícil para vocês? Claro que não. Mas tem que saber fazer, porque vocês vão ter que balancear. E o mais foda é que normalmente o balanceamento ele vem junto da questão de estequiometria. Ele não vem assim, balanceia as equações. Pode até vir. Mas normalmente é assim. Acha a massa de reagente que é necessária para formar 10 quilos do produto. Aí te dá a equação não balanceada. Aí tem que balancear para fazer o cálculo. Não dava para fazer pela tentativa, não? Dava. Mas às vezes não dá. Aí o método algébrico vem e salva. Ele já sabe o que é isso. Eu sei, pelo menos. Faculdade de Química, meu amigo. Entendi. E agora? Agora vamos começar a ver estequiometria mesmo. Que horas são? Dá tempo demais. Como eu já defini o que é estequiometria, lá que é método de cálculo para poder determinar as massas de reagentes e produtos, vamos abordar as leis que regem as relações estequiométricas. Podemos resumir da seguinte forma. Eu tenho as leis ponderais, certo? Que relacionam as massas dos participantes de uma reação. E eu tenho as leis volumétricas, que relacionam os volumes dos participantes de uma reação. Entenderam? As ponderais falam de massa e as volumétricas falam de volume. São duas leis distintas. As leis ponderais, eu tenho duas, que é a lei da conservação das massas. Isso quer dizer que a massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos, isso num sistema fechado. E eu tenho a lei das proporções definidas, que ela diz que todos os elementos de uma reação química, eles estão em proporções fixas e imutáveis. Certo? E a lei volumétrica, que é a lei de Gay-Lussac, que também diz que os volumes dos reagentes é igual ao volume dos produtos. É proporcional em número de mols também. A gente vai ver as três em detalhe. Vamos analisar cada uma dessas leis. Se vocês não entenderem, me perguntem, porque isso aqui também é pergunta da prova, quando eu boto questão de conceito. Certo? Lei da conservação de massas, que é a lei de Lavoisier. O que é que ela diz? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você já ouviu essa frase antes? Ela foi elaborada, eu acho que foi, o pessoal disse que nem foi, por Lavoisier. O que é que ela quer dizer? Que na natureza, você não tem perda, nem criação de nada. Você tem uma constante transformação. Como assim? Vamos pegar um sistema fechado, para que você não tenha perda de matéria. E você tem um bloco lá. Beleza? Tem um bloco. Vermelho com uns pontinhos prateados. E você, pronto, até botei. Digamos que você tenha 20 gramas aí de óxido de mercúrio. Ele tem essa cor mesmo, ele é vermelho com as bolinhas prateadas. Óxido de mercúrio. Aí tu pega e começa a aquecer o óxido de mercúrio. Aquece, 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 aquece até ele reagir, se decompor. Ele vai se decompor. Tu vai ter agora o mercúrio líquido e oxigênio. Estão me acompanhando? Sim. Tô. Se o sistema é fechado e não tem perda de massa, quantos gramas de produto eu tenho que ter aqui dentro? 20. 20 gramas de H2 mais O2. Pronto. Isso é a lei da conservação das massas. Certo? É a lei da conservação das massas. Tranquilo? Após vários experimentos realizados, o mesmo fenômeno foi observado. Dessa forma, Lavoisier elaborou a seguinte lei. Em um sistema fechado, a massa total dos produtos é igual à massa total dos reagentes. Isso é a lei da conservação de massas. Por exemplo, na reação óxido de cálcio mais água, formando hidróxido de cálcio, se tu tem 56 gramas de cálcio reagindo com 18 gramas de água, tu vai ter 74 gramas de hidróxido de cálcio. Repara que 56 mais 18 é 74. Então, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Sempre.
Sempre. Se o sistema for fechado. Beleza? Tranquilo isso? Tranks? Tranks. Beleza. A próxima lei é a lei de Proust, ou lei das proporções definidas, que é aquela que diz que as proporções de uma reação química são constantes. Toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Como assim? Por exemplo, se você pegar 18 gramas de água, que é a massa total, 100%, e decompor ela em hidrogênio e oxigênio, você vai formar 2 gramas de hidrogênio, que dá 11,1%, e 16 gramas de oxigênio, que é 88,9%. Isso é fixo, galera. Isso é fixo. Como assim? É 1 para 8. É sempre essa proporção. Certo? 1 para 8. E qual é o efeito disso? Esse efeito. Se eu tenho 9 gramas de água, vai formar 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. E se eu tiver 90 gramas de água? Quanto é que vai formar? 10 gramas de hidrogênio, 80 gramas de oxigênio. Isso é fixo, galera. Não muda. E se eu tiver 45 gramas de água? 5 gramas de hidrogênio, 40 gramas de oxigênio. Perceba que a proporção mínima ela é respeitada sempre. Isso aqui é a proporção mínima, tá bom? Não dá para ser menos que isso, até porque hidrogênio é 1. Mas se eu faço vezes 10, eu faço vezes 10 todo mundo. Se eu faço vezes 5, eu faço vezes 5 todo mundo. Deu para entender o que é a lei da proporção definida? Deu. E a combinação também obedece a uma proporção constante. H2 mais O2 formando H2O. Presta atenção, 2 moléculas de H2 vão reagir com 2 moléculas de O2, formando uma molécula de H2O. Perceba que isso não está certo, né? Eu tenho 2 de oxigênio aqui e 1 de oxigênio aqui, está desbalanceado. Não dá. Mas se eu tiver 2 de hidrogênio, vai formar 2 de água. Agora dá certo, ó. 2, 4 desce, 4 desce. 2 desce, 2 desce. 2 para 1 para 2. Se eu boto 4 moléculas dessa e 2 moléculas dessa, eu consigo fazer 4 moléculas de água. Se eu coloco 4 delas, mas eu deixo somente 2 de oxigênio, eu vou ter o que como produto? 2 moléculas de água e 2 moléculas de hidrogênio sobrando, porque não tem com quem reagir. Mas se eu boto oxigênio para reagir, ela reage. Por quê? Porque a proporção aqui é fixa. É 2 para 1 para 2. Se eu boto 4, fica 2 e 4. Se eu boto 8, fica 16. Contrário. Fica 4 e 8. Vocês estão entendendo, galera, isso aqui? A proporção das reações é definida. Certo? Que é quem que dá essa proporção, meu Deus? Os coeficientes estequiométricos. Aqueles caras que balanceiam a reação, eles me dizem qual é a proporção mínima. Eles me dizem, 2 para 1 para 2. Isso é o coeficiente estequiométrico, 2 mols de H2 reagindo com 1 mol de O2, formando 2 mols de H2O. Então, sempre eu vou ter 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. Isso quer dizer que se eu coloco 4 mols de hidrogênio reagindo com 2 mols de oxigênio, me respondam aí quantos mols de água eu vou formar, pessoal. Hein? 8. 8. Também, eu posso falar o seguinte, se eu tenho 4 mols de hidrogênio, desculpa, se eu tenho, vamos lá, 8 mols de hidrogênio, e eu tenho 8 mols de água, quanto de oxigênio eu preciso para formar 8 mols de água? E aí, galera? 4. 4. Por causa da proporção. Isso aqui, pessoal,
são as relações estequiométricas. São a lei das proporções definidas. Essa proporcionalidade é que vai te dar aquela regra de 3 que usa na estequiometria. Então os coeficientes estequiométricos se originam na lei das proporções constantes? Exatamente. A partir disso, outra definição da lei de Proust foi definida. A lei volumétrica foi definida por Gay-Lussac. E ele determinou o quê? A lei dos volumes definidos. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Porra, que contexto difícil. Galera, não. A lei de Gay-Lussac, a lei dos volumes definidos, é a mesma coisa da lei de Proust, só que para volume, para gás. Certo? Se a temperatura e a pressão for a mesma. Para gás, como gás, eu não consigo pesar. Tu consegue botar um gás na balança? Se você soltar um pum, você consegue saber quantos gramas foi de pum que saiu? Nem que você pegue em cima da balança, você consegue medir? Hein? Que exemplo. Não, mas é ótimo. Você consegue pesar? Responda. Alguém pode ser que alguém consiga. Não consegue. Mas se você peidar dentro de um balão, você consegue ver o quanto que ele aumentou de volume? Se não vazar? Meu Deus, Bruno. Então, meu amigo, o volume você consegue medir. Então, para gases, você usa volume. E a lei de Gay-Lussac é a mesma coisa da de Proust, que é para massa, você usa para volume, que é para gás. Isso não é a mesma coisa da lei de Proust? Oi, como é? Não, eu só disse assim, ótimo. É muito parecida. A diferença está na aplicação dessa lei, que é para sistemas gasosos. Por exemplo, H2 mais Cl2 formando HCl. Então, o sistema gasoso. Imagine não, Andresa. Mas você consegue medir, cara. Por exemplo, é tanto isso que a gente faz, existe uma prática para você determinar uma prática de estequiometria, que você usa a formação de gás no balão. Você vê que um balão enche mais e outro balão enche menos, porque você consegue observar a variação do volume. Certo? Ó, tá balanceado ou tá não? É 1 para 1, aí 2 aqui. Certo? O que ela quer dizer? Que se eu tiver 10 litros de H2, ela vai reagir com 10 litros de Cl2, formando 20 litros de HCl. Beleza? O volume do HCl, ele é proporcional, é 1 para 2. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver 20 litros de H2 e 20 litros de Cl2, eu vou ter 40 litros de HCl. Isso quer dizer que se eu tenho 30 litros de Cl2 e eu formei 60 litros de HCl, quantos litros de H2 eu preciso reagir? 30. Beleza? Beleza, essa aqui é as leis todas, mas ainda não entendi como é que eu vou aplicá-las. Serve para quê tudo isso? Se afobe não, pois agora que vai começar a brincadeira. Não comecei que eu estou esperando. O lockdown está abusado. Está tarde. Vamos relembrar primeiro os seguintes valores. 1 mol, ele equivale em massa, certo? A massa molecular, beleza? Gramas por mol. Então, 1 mol de H2 é igual a 2 gramas por mol, que é a massa molecular dele. Que é uma relação que existe entre mol e massa. Tranquilo isso para vocês? Massa molecular, peso molecular? Hein? Tá. O mol equivale no volume a 22,4 litros. 1 mol de qualquer substância gasosa é igual a 22,4 litros. Na CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Vocês vão considerar esse valor aqui. Isso quer dizer o quê, professor? Que meio mol é 11,2? Exatamente, litros.
2 mol é 44,8 litros? Exatamente. Beleza? Todo mundo entendeu, né? E que esse mol também equivale ao número de moléculas ao número de Avogadro. Mas isso aqui você nem usa. Só se for para a questão de encher o saco mesmo. Isso quer dizer que, se eu tenho 3 mol de H2 mais 1 mol de N2, formando 2 mol de NH3, 3 moléculas, 1 molécula, 2 moléculas, eu tenho 3 mols, se eu multiplicar pelo número de Avogadro. Em relação à massa, eu tenho 2 gramas por mol, certo? 2 gramas por mol do hidrogênio vezes 3 mols, ou 28 gramas por mol do nitrogênio vezes 1 mol, ou 17 gramas por mol da amônia vezes 2 mol. Professor, como é que eu sei a massa molecular do composto? Tabela periódica. Tem lá as massas de cada um, no máximo você tem que fazer é somar. Por exemplo, a do nitrogênio na tabela periódica é 14, a do hidrogênio é 1. Eu tenho quantos nitrogênios? 1 nitrogênio. Eu tenho quantos hidrogênios? 3 hidrogênios. 3 vezes 1, galera, é 3. 14 mais 3 é 17. Mas, todavia, entretanto, normalmente eu dou a massa molar do composto. Mas, todavia, entretanto, se eu não der a massa molar do composto, você tem um elemento e tem a tabela periódica para constar. Beleza? Então não dá para se prender aqui, não. Certo? Ó, se eu tenho 3 gramas por mol e eu tenho 3 mols, isso quer dizer que eu tenho quantos gramas? 6 gramas. Você pode fazer isso aqui de duas formas, tá bom? Você tem a fórmula do mol, que é N igual a massa dividido pelo peso molecular. Aí a massa vai ser igual a N vezes o peso molecular. Por H2 aqui seria a massa. Quanto é o N, que é o número de mols? 3. Quanto é o peso molecular? 2. Aí tu tem a massa igual a 6. Ou tu pode usar o bom senso, filhote. Se lê isso aqui, ó. Erivelton, lê isso aqui para mim. Lê aí. Ixi, meu Deus. 2 gramas por mol. Isso. 2 gramas para 1 mol. Não é não que tu tá lendo isso aí? Pronto, é isso aí que eu tô vendo. Quantos gramas eu tenho em 3 mols? Isso é o que, galera? Uma regra de 3. X vezes 1 é X, 2 vezes 3 é 6 gramas. Beleza? Então, você usa a equação do mol, ou você usa a regra de 3, tendo essa relação. E se eu pensar em volume, eu tenho para 3 mols, lembra que cada mol é 22,4, né? Litros por mol. Se eu tenho 3 mols, é vezes 3. Se eu tenho 1 mol, é vezes 1. Se eu tenho 2 mols, é vezes 2. Tendo essas relações aqui em mente... Peraí. Exemplos, pelo amor de God. Beleza. Só tenha em mente que essas relações permitem prever as quantidades de reagentes e produtos na reação. Tenha isso em mente. A gente vai fazer exemplo agora. Exemplo. Calcular o número de mol de amônia produzido na reação de 5 mol de gás de nitrogênio, com quantidade suficiente de gás de hidrogênio. Vamos ler de novo. Calcular o número de mol de amônia, ele quer saber quantos mol de amônia produzidos na reação de 5 mol de gás de nitrogênio, com quantidade suficiente de gás de hidrogênio. Galera, isso é meu. Eu tenho uma forma de perguntar para a reação para obter uma resposta dela. Isso é um troço que eu bolei para mim, certo? O que a reação está me dizendo? Que 1 mol de N2 reage com 3 mol de H2, formando 2 mol de NH3, correto? 1 mol de N2 forma... Aí, no caso, eu pergunto só porque ele quer saber, ó. Posso até resumir, ó. Ele quer saber quanto de amônia vai ser formado com 5 mol de nitrogênio. A reação me diz que 1 mol de nitrogênio está relacionado com 2 mols de amônia. Vocês concordam comigo? Concordo. O que a reação me diz? Ela me diz isso. A reação está me dizendo isso. Mas o que eu quero saber? Eu quero saber, com 5 mols de nitrogênio, quanto que de amônia vai ser formado.
Não é não, ó? Calcular o número de mols de amônia produzido na reação de 5 mols de gás de nitrogênio. Não é isso que eu quero saber, não? Quanto de amônia vai ser formado quando for 5 mols de nitrogênio? É ou não é? É sim. Isso aqui é uma regra de 3, pessoal. Está aqui a regra de 3 montada. Estequiometria é regra de 3. Se você saber uma regra de fazer regra de 3, você sabe fazer qualquer cálculo estequiométrico. Qualquer O cálculo lance é a estequiométrico. interpretação, né? É, negócio de interpretação. É aí que entra a frase. O que é que a reação me diz? E o que eu quero saber? Aí você lê o texto para tentar entender isso aqui. Mas você faz essas duas perguntas. Certo? Ó, x vezes 1 igual a 5 vezes 2. X é igual a 10 mol de amônio. Certo? E aí, mais um exemplo. Determinar a massa de amônia mudou. Não quero mais mol, não. Eu quero a massa de amônia produzida na reação de 5 mol de gás de nitrogênio com quantidade suficiente de gás de hidrogênio. Isso quer dizer que a reação vai ser completa, tá bom? Quando você pegar com quantidade suficiente, quer dizer que a reação vai ser completa. Quais são os dados que ele te dá? Ele te dá a massa molar da amônia para tu resolver. Ou seja, no final das contas, ele vai querer que tu use essa massa molar para achar a massa. Aí eu vou te mostrar vou mostrar para vocês duas formas de resolver essa questão. O que é que a reação está me dizendo, galera? Que 1 mol de amônia forma 2 mol de NH3. Ainda é a mesma coisa que a reação está me dizendo. O que eu quero saber? Sendo 5 mols de gás de nitrogênio reagindo, qual é a massa da amônia, certo? Que vai ser formada. Ele quer a massa em gramas. Uma forma de fazer isso é calcular em mol. Calcula primeiro os mols. Faz o mesmo esquema. Achou o número de mols? Desculpa. Achou o número de mols? Coloca na fórmula. O número de mols é igual a massa pelo peso molecular. Massa é o peso molecular vezes o número de mols, né? Você pega aqui esse PM, passa para o outro lado. Aí vai ter a massa 17 vezes 10, que está aqui na questão, ó, 17 vezes 10 mols. Então vai ter uma massa de 170 gramas. Beleza? Isso é uma forma de resolver. Você primeiro encontra a quantidade em mols. E depois você converte para grama. Beleza? Normalmente você faz dessa forma quando está todo mundo em mol. Alguém ficou em dúvida aí? Ou vocês estão conseguindo acompanhar? Repete novamente, Bruno, por favor. Repito. Entendeu até as perguntas aqui? Isso. O que a reação está me dizendo? 1 mol de N2 forma 2 mol de NH3. Ele quer a massa, galera. Pressão, ele quer a massa de amônia produzida. Certo? Ele quer a massa de amônia produzida. Então ele quer saber quanto é isso aqui em gramas. A questão é, esse cara está em grama. Isso pode ser um complicador, porque está todo mundo em mol, tá vendo? Ó? Se eu usar essa relação que ele está me dando aqui, eu vou achar esse valor de X em quê? Em mols. Se eu fizer a regra de 3. Aí eu faço. Mesma coisa. X vezes 1, 5 vezes 2. E acho o valor em mol. Tem como eu transformar de mol para grama? Tem. Você aplica a fórmula do mol. O número de mols é igual a massa sobre o peso molecular. Tá acompanhando aí? Tô sim. Qual é a massa? Não sei. Quero saber. Tenho que deixar ela sozinha. Pega o peso molecular, passa para o outro lado. Ele não está dividindo a massa, então ele vai para lá fazendo a operação oposta. Qual é o oposto da divisão? É a multiplicação. Então tu vai ter a massa igual o peso molecular vezes o número de mols. Certo? Quanto é o peso molecular? 17. Qual é o número de mols? Você não calculou? 10. Aí fica 17 vezes 10. Quanto é que é 17 vezes 10? 170 gramas. Achou a massa de amônio. Entendeu aí como é que eu faço? Entendi. Pediu exemplo, pega mais um.
calcular a massa de amônia produzida na reação de 140 gramas de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Dados, massas molares da amônia e do N2. E aí, tá aí a equação para resolver, já está balanceado. O que é que a reação me diz? Que 1 mol de N2 forma 2 mol de NH3. Isso não muda, galera. Vocês estão vendo porque a reação me diz é constante? Isso não muda. Agora, o que é que está mudando que eu quero saber? O que é que ele quer saber? É o que o texto está me perguntando. Quanto de amônia é produzido? Quanto de amônia é produzida? Quando eu tenho agora 140 gramas de gás nitrogênio sendo formado. E aí? Eu tenho uma relação em mols e ele quer saber me dando uma relação em massa. Como é que eu faço isso? Existem duas formas. A primeira, eu posso me perguntar o que é que eu quero saber em mols. Como assim? Eu converto a massa de amônia para mol, para ficar todo mundo em mol, e eu poder fazer o que eu fiz anteriormente. Aqui, ó, no outro exemplo, eu não tinha todo mundo em mols e achei o X. Aqui ele está me dando o nitrogênio em massa. O que é que eu posso fazer? Quero saber quanto é que é esse aqui em mols. Aí eu converto 140 para mol. Como é que eu faço isso? Aplico a mesma fórmula. O número de mols é a massa pelo peso molecular. Eu não tenho uma massa de hidrogênio. Eu não tenho um peso molecular do nitrogênio. Então vai ficar o quê? 140 dividido por 28. Isso vai dar 5 mols de N2. Aí eu consigo fazer essa mesma pergunta em mol. Quanto de amônia vai ser formada se eu tiver 5 mols de N2? X mols de amônia. Aí tu vai fazer uma regra de 3. O que é que tu fez? Você colocou todo mundo em mols. Por quê? Porque a conversa que rola na equação química, ela rola em mols. Certo? Se você chegar na China falando português, você está lascado. Na China tem que falar chinês. Inglês ainda é salvo. Mas, na reação química, tem que falar em mol. Se eu quiser fazer relação de proporção, tem que falar em mol. Então, uma das saídas é converter todo mundo para mol para poder calcular o mol. Tipo, converter a massa para mol, para calcular o número de mols, para depois converter para massa de novo. Faça a regra de 3 agora. 1 vezes x, x vezes 5 vezes 2, vai dar 10 mols de amônia. Aí eu aplico de novo a fórmula para converter esses 10 mols de amônia em massa novamente. Certo? Agora eu quero massa. É o cálculo que eu fiz anteriormente. 17 vezes 10, 170 gramas de NH3. Alguém não entendeu o que foi que eu fiz aqui? Eu tinha 140 gramas de N2. Isso que ele me deu na questão. Está aqui, ó. 140 gramas de gás nitrogênio. Um conselho que eu dou, eu não botei aqui, não sei porquê, é que você anote esses dados aqui do lado. Ó. Massa de H2. Massa de N2. Massa de NH3. E você vai colocando. Você tira do texto, para não ter que ficar voltando para o texto. Esse texto é até curto. Mas, pô, tem texto do Enem, principalmente. Ah, Maria. É uma página e meia com 2 números perdidos no meio. Ficou alguma dúvida, galera? Eu tinha uma massa, converti essa massa para mol, depois calculei a proporção em mols, e depois reconverti para massa de novo. Isso é uma forma que eu acho trabalhosa. Tem um jeito mais direto de fazer isso. Ficou alguma dúvida aqui? Pra mim tá ok. Outra forma de resolver é assim, ó. A mesma questão, tá bom? O que a reação está me dizendo? 1 mol forma 2 mols. O que eu quero saber? 140 gramas somam x gramas. Galera, o que a reação me diz em massa? Em vez de converter para mol, eu vou converter todo mundo para massa. Eu vou pegar esses caras aqui de cima e vou converter para massa. Galera, coisa mais besta do mundo. Quando eu quero achar massa, a massa não é igual ao número de mols vezes o peso molecular. Não é essa equação aqui que eu uso? Que vem dessa aqui, número de mols é igual a massa sobre o peso molecular? Não é não?
Esse É, 1 aqui significa o quê? N. E esse peso molecular é um mol. Oxi, é só eu pegar a massa molecular e trocar pela palavra mol. Se eu não quiser nem entender isso aqui, eu não preciso, não. Eu pego a palavra mol e troco pelo valor da massa do peso molecular. Eu faço aqui, ó. A massa molecular do nitrogênio é 28, fica 1 vezes 28. A massa da amônia é 17, fica 2 vezes 17. Agora eu tenho uma relação em gramas. Aí eu cancelo aquela lá de cima e eu resolvo a regra de 3 aqui, ó. Beleza? Como é que fica essa regra de 3? Não estou usando nenhuma equação. Usei a equação aqui, pessoal. Só troquei a palavra mol pela peso molecular, não foi? Agora eu vou fazer uma regra de 3. X vezes 1 vezes 28 igual a 140 vezes 2 vezes 17. Vocês conseguem resolver essa equação aqui? 140 vezes 2 vezes 17 vai dar 2 vezes 17 é 34, 140 vezes 34 é 4.760. Aí esse 28 passa para o outro lado dividindo. Vai ter 4.760 dividido por 28. Tu vai ter 170 gramas de NH3. Eu, Bruno, considero essa forma mais fácil. Certo? E aí, o que vocês acham? porque não Primeiro usa a essa. fórmula, né? Eu não preciso usar. Essa forma aqui, eu chamo de forma completa. É a forma correta para você entender o que você está fazendo. Certo? Você está transformando a massa em mols que você pode aplicar dentro da proporção da reação e depois converte novamente. Certo? E aqui você está fazendo a mesma coisa, mas você está tomando um atalho. Você está calculando direto. Para calcular direto, o bizu é esse aqui, ó. Eu troco. O que é que eu fiz aqui? Eu troquei essa palavra mol pelo peso molecular do reagente. Ó. Não era 28 gramas? Troquei o mol por 28. Não era 17 gramas? Troquei o mol por 17. É só fazer isso. Você trocar a palavra mol pelo valor do peso molecular. Aí você tem uma regra de 3 limpa para resolver. Que está todo mundo em grama. Grama, 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 grama. O problema, o que não pode, o que dá errado, é se você tiver mol, e quiser achar grama. Tá vendo? Mol com mol, grama com grama. Se você fizer aqui, tu vai dizer que X é igual a 240. Tá certo? Tá não, é 170. Perceberam o problema? Ou você Pior que deixa é todo assim, mundo né? em mol, como é? Pior que vai vir um item assim, né? Vai, claro. Ou você deixa todo mundo em mol e resolve, ou você deixa todo mundo em grama e resolve. Certo? Para finalizar, determine o volume da amônia na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, produzido na reação de 140 gramas de nitrogênio, com massa molada de 2 no H2. Beleza, para resolver, duas formas. O que a reação me diz? 1 mol de amônia, de nitrogênio, forma 2 mol de amônia. O que eu quero saber? Com 140 gramas de N2, qual o volume em litros de NH3 é formado? Ele quer saber o volume agora. Qual o volume de amônia? Duas formas de resolver. Eu converto tudo para mol. O que eu quero saber em mols? Mesma coisa. 140 por 28 vai dar 5 mols de amônia. Então, quantos mols de amônia formam X litros? X mols. Resolve a regra de 3 aqui dentro. Ó. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? X vezes 1 igual a 5 vezes 2, 10 mols de amônia. Pessoal, 1 mol de qualquer substância gasosa é equivalente a 22,4 litros. Não é não? 1 mol é igual a 22,4 litros. 10 mol é igual a X. Está aqui a regra de 3. Ó. Então, tu vai ter o quê?
x vezes 1 igual a 10 vezes 22,4, que vai dar 224 litros de amônia. Vocês entenderam aqui? Qual foi a relação que eu usei diferente agora? Eu não usei a massa molecular. Eu utilizei a relação do volume com o mol. Certo? Lá naquele slide que eu mostrei lá, que tem aquelas salinhas coloridas. Posso seguir? Tá. Outra forma é juntando tudo, que é aquela que eu fiz. O que é que a reação me diz? Que 1 mol forma 2 mols. Eu quero saber quanto de massa vai formar quantos litros. O que é que a reação me diz em massa? Que 1 vezes 28 é igual a 2,24 litros. Presta atenção. Eu deixo grama com grama e deixo litro com litro. Certo? Eu deixo grama com grama e litro com litro. Eu saio do mol. Como é que eu faço isso? Se esse cara está em massa, eu simplesmente pego e troco o mol pela massa molecular. Se esse cara, eu quero saber o volume dele em litros, eu simplesmente troco 1 mol por aquela relação de 1 mol é igual a 22,4 litros. Quando eu faço isso, meu irmão, de novo, uma regra de 3 limpa para mim resolver. Esse vezes esse. Tu vai ter x vezes 1 vezes 28 igual a 140 vezes 2 vezes 22,4. Tu vai ter 140 vezes 44,8, e vai dar 224 litros de amônia. Beleza? Você comparar a quantidade de cálculo que você faz aqui, só por causa dessa interpretação, com a quantidade de cálculo que você faz aqui, você faz menos cálculo na outra. Mas as duas resolvem do mesmo jeito. Aí é que eu digo que é a gosto do freguês. Certo? E agora, exercícios. Que horas são? 10 horas. Os exercícios, pessoal, são só balanceamentos. Vocês querem que eu resolva com vocês logo? São só 3 balanceamentos. Hein? Faz aí. Bora lá. Método do macho. Começando com metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Vamos lá. Tem metal? Tem o bário. O bário é um metal. Certo? Tenho quantos bários aqui? Um bário aqui, eu tenho um bário aqui. Pessoal, eu vou fazendo. Se vocês não entenderem, por favor, me digam. Porque senão eu passo direto. Certo? Eu tenho um bário aqui e um bário aqui. Preciso balancear o bário? Não, ele já está balanceado. Tá ok. Então, tá ok o bário. Agora eu vou para o ametal. Quem é o ametal que eu estou brincando aqui? É o nitrogênio. E o cloro. Eu tenho 2. Então, eu vou balancear os 2. Pegar o nitrogênio primeiro. Eu tenho um nitrogênio aqui e um nitrogênio aqui. O nitrogênio está ok. E o cloro? Eu tenho um cloro aqui e 2 cloro aqui. Opa, o cloro está desbalanceado. Eu preciso fazer com que tenha 2 cloros desse lado. Para isso, eu multiplico por 2. Opa, professor, agora tem 2 nitrogênios. E aqui só tem 1. Então, balancei o nitrogênio também. Agora, tu tem 2 nitrogênios, 2 cloros, 2 cloros. Os ametais estão balanceados. Agora, eu vou olhar para o carbono. Tem carbono? Tem, não. Agora, eu vou olhar para o hidrogênio. Tem hidrogênio? Tem. Eu tenho 4, 2 vezes 4, eu tenho 8 hidrogênios aqui. Oi, alguém ia falar? Eu cliquei sem querer. E eu tenho, ó, lembra que esse número que está entre parênteses multiplica os 2 de dentro. E eu tenho 2 hidrogênios aqui. Eu tenho um total de 10 hidrogênios. Do lado de cá, eu tenho, ó, 2 vezes 3, 6 hidrogênios aqui. E eu tenho 2 hidrogênios aqui. Então, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 8. O que é que eu posso fazer? Então, fiz essa conta certa, meu Deus do céu. Fiz. Não. Beleza. Deixa eu me achar aqui. Agora eu tenho que transformar isso aqui em 10. Ah, tá certo. 10 e 8. Eu preciso transformar esse lado em 10. Como é que eu faço?
A melhor maneira é mexer em quem está sozinho. Quem está sozinho, uma água. Bota um 2 aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 4. Vai ficar 4 hidrogênios. 4 com 6 é 10. 2 com 8 é 10. Balanceou os hidrogênios. Vocês acompanharam o que eu fiz com hidrogênio, sim ou não? Sim. Hein? Beleza. Então, agora, nós vamos por último, que era o oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios aqui. Certo? E eu tenho 2 oxigênios aqui. Oh, beleza. O oxigênio já está balanceado. Pronto. Reação balanceada. Pelo método algébrico, façam em casa. Não vou fazer não. Dá muito trabalho. Ainda mais essa reação aqui que está porrada já na minha. Vamos lá, mais uma. Método macho. MaCH-O. Tem metal? Tem. Tem um sódio. Tem outro? Não, só tem um sódio. Eu tenho quantos sódios? 2. Eu tenho quantos sódios? 2. Então, para os metais, ele está balanceado. Não metal. Fora carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho quem? Espera aí. Eu tenho quem? Eu tenho o enxofre, o S. E o nitrogênio também. Tenho 2. Enxofre e nitrogênio. Vamos começar com o nitrogênio, né? Eu tenho 2, explicando aqui dentro, 2 nitrogênios aqui. E eu tenho um nitrogênio aqui. O que eu faço? Boto um 2 aqui. Ó. Agora eu tenho 2 nitrogênios, 2 vezes 1, 2 nitrogênios. Beleza? Agora vamos para o enxofre. Enxofre, ó, eu tenho 1 aqui. E eu tenho 1 aqui. Está balanceado o enxofre. Então o metal está legal. Carbono, tem? Tem não. Cata fora. Hidrogênio. Eu tenho 2 vezes 4, ó. Que vai dar 8 hidrogênios. E aqui eu tenho 2. H2. 2 hidrogênios aqui. E eu tenho aqui também, ó, hidrogênio. 2 vezes 3 vai dar 6 hidrogênios. 8. 2 mais 6 é quanto? 8. Está balanceado também. Não precisa mexer mais, não. Agora vamos para o oxigênio. Eu tenho 1 oxigênio aqui e eu tenho 4 oxigênios aqui. Eu tenho 4 oxigênios aqui, eu tenho 1 oxigênio aqui. 4 mais 1, 5. 4 mais 1, 5. 5 de cada lado. Também está balanceado. Pronto. Pelo método da tentativa, eu só precisava colocar um 2 aqui. Aí, Erivaldo, eu te pergunto. No começo, lá no colégio, o que a gente fazia? Deixa eu ver. Vou começar colocando 5 aqui para ver se dá certo. É isso aí. Então, essa regra do macho, galera, ela serve para te guiar. Se você acompanhou o que eu fiz, acabou-se. É só o 2 que ficou aqui mesmo, toda balanceada a reação. Uma reação desse tamanho. Que pelo método algébrico ia dar trabalho, porque repara, tu tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos diferentes. E vai dar 5 equações. Entenderam aí, galera? Tinha outra, não. Tem essa aqui, a primeira. Foi mal. Bora lá. Show. E aí? 2 sódios, 1 sódio. Faz o quê? Bota 2 aqui na frente. 2 e 2 agora. Metal já foi. A metal tem um cloro. 1 cloro. Agora eu tenho 2 cloros. 2 vezes 1 é 2. Bota 2 aqui na frente. Já foi. Carbono tem? Tem. Tá aqui. Um carbono aqui. Um carbono aqui. Já está balanceado o carbono. Então tá ok. Hidrogênio tem? Tem. 2 hidrogênios aqui. 2 hidrogênios aqui. Já está balanceado o hidrogênio também. Oxigênio. Eu tenho 3 aqui, ó. E aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. 1 mais 2 é 3. Também está balanceado. Acabou-se. Reação balanceada.
2 e 2. Galera, passamos do horário aqui. O nome completo, viu, pessoal? Perguntinha enquanto o pessoal faz a chamada. Tá todo mundo sabendo do projeto de extensão? Já conversei sexta-feira passada, algumas pessoas não puderam vir. Foi criado um grupo do WhatsApp e as informações vão ser passadas por lá. Certo? Se comunicando. Quem tiver com dúvida, vocês perguntam lá no grupo que, em tese, os alunos podem responder. E se não responderem, eu mesmo respondo do que será feito e como é que será feito. Tá bom? Eu mandei a apresentação hoje ainda, eu acho. Tem lá também os slides que eu apresentei para vocês, explicando como é que vai ser a metodologia e o procedimento. Beleza? É isso. Boa noite para vocês, bom descanso. Boa. E até segunda-feira que vem.